João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Glória a Deus. Atenta a essa palavra, água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Versículo 13 e 14 para encerrar. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Hoje à noite, em Rápidas Palavras, eu quero falar no seguinte tema: Jesus, a fonte da água viva. Jesus, a fonte da água viva. Meus queridos irmãos, é um texto bem conhecido. Jesus, como diz aqui o texto, ao meio-dia estava ali na beira do poço. Teve um encontro com aquela mulher, que é conhecida como a mulher samaritana. E ali ele teve um diálogo com ela. E naquele diálogo ele apresentou a ela a fonte de água viva. Quem é essa fonte? É Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quem já bebeu dessa água que pode... Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Essa água representa a presença de Deus na nossa vida. E aí, em primeiro lugar, eu coloquei aqui: é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Quanto mais você vai à fonte, mais você recebe dela. Quanto mais você vai a Jesus, mais abençoado você fica por ele. Olha o que diz o texto: quem beber desta água voltará a ter
sede. Que água é essa? A água do poço que ele estava falando. Água natural que a gente bebe todos os dias. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se inicia aqui na terra, pela nossa trajetória aqui na terra, e vai até ao céu de glória, onde Aleluia. nós estaremos. Glória a Deus. Jesus é a fonte inesgotável, pois quando buscamos a sua presença, ele nos enche da sua graça, vida abundante e eterna. Ele nos enche da sua graça, da vida abundante e eterna. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Vida abundante, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Aí ele toma a responsabilidade para si e diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E eterna, João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte Para a para a vida. vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando o homem está distante de Deus, porque o pecado faz separação, divisão, quando o homem está distante de Deus, ele está caminhando a passos largos para a perdição, para a condenação. O que é a condenação? É o julgamento, é o juízo de Deus para os rebeldes, para os ímpios, para aqueles que não ouviram o profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, que nos chama a atenção a buscar o Senhor, a se arrepender, a confessar nossos pecados, porque Ele é grandioso em perdoar. Aqueles que não foram abrigados por isso, que não encontraram abrigo em Cristo, porque não foram em Cristo Jesus, que é a fonte inesgotável, eles passarão na condenação. Mas nós, que somos salvos em Cristo Jesus, nós acreditamos no Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Nós acreditamos em Cristo. Nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé nele, e nessa fonte nós passamos da morte para a vida. Aí nós temos a esperança da vida eterna aqui na terra. No dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo vai ressuscitar os que morreram em Cristo, e aqueles que estão vivos serão transformados, eles estarão tomando posse da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, essa fonte inesgotável é fonte de graça, é fonte de vida abundante, é fonte de vida eterna. Quer receber essa graça, seu Francisco? Venha a Cristo Jesus. Quer receber essa graça, igreja? Mergulhe no oceano do Espírito. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida. Deixa Jesus te usar na sua obra. Essa fonte inesgotável é fonte de vida abundante. Tem paz, tem alegria, tem propósito, tem vida eterna. Em segundo lugar, essa fonte de vida eterna é produzida pelo Espírito Santo. Ela é produzida pelo Espírito Santo. Quando confessamos os nossos pecados, o Espírito Santo passa a habitar em nós, proporcionando, em primeiro lugar, consolo, em segundo lugar, ajuda, e em terceiro lugar, paz. Consolo, João 14:16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Primeiro Consolador, quem era? Jesus Cristo. Mas aqui em João capítulo 14,
Jesus Cristo está dando as suas últimas instruções. Ele está dizendo, olha, eu vou à cruz, porque eu tenho esse propósito, e a cruz para morrer, cumprir a palavra de Deus, que está registrada em Isaías 53, e em torno da Bíblia Sagrada, nos profetas, em torno da lei. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ao céu, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vos mandarei outro Consolador. Esse outro Consolador é a terceira pessoa da Trindade, que tem o mesmo poder do que o primeiro, que é Jesus Cristo. Tanto como Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, o Consolador também é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe a tua vida, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, ele conhece o teu problema, a tua aflição, a tua dor, a tua luta. E nessa noite ele fala ao teu coração, eu sou o teu Consolador amado. E essa água viva, essa presença, ela é produzida pelo Espírito Santo, que é o Consolador. Ele consola em meio às lágrimas da vida. Ele consola em meio à dor. Meus irmãos, não há uma coisa melhor do que servir ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando nós estamos lá no vale da sombra da morte, como está registrado lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha para você ver que coisa você crente. Servir ao Senhor nosso Deus. Ter Jesus como a fonte de água viva. Ter Jesus como a fonte da presença dele conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Eu não não temerei mal algum. Oh, glória, aleluia. Porque o Consolador está comigo. Glória a O Consolador Deus. está com você. O Consolador está conosco, consolando, enxugando as nossas lágrimas. Na presença de Deus, nós podemos chorar, mas o Consolador enxuga as nossas lágrimas. Aleluia. Eu não sei por onde eu estou entrando nessa mensagem, mas eu acredito que Deus está falando aos corações. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E outra coisa, ele ajuda. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. O Consolador consola. O Consolador ajuda, intercede. Deixa eu falar na linguagem nossa. Ele carrega a gente nos seus braços. Glória a Deus. Aleluia. São Louvado seja Francisco é a Deus. melhor coisa, não é verdade? É a melhor coisa. Aleluia. Igreja do Senhor é a melhor coisa. Glória a Deus. Eu não entendo como é que tem pessoas que no meio da luta se desesperam e perdem a cabeça. Sabe por quê? Não tem confiança na ajuda do Consolador. Mas Jesus nos deixou ele. Ele não está longe. Ele está perto. Ele está pertinho de nós. Ele está dentro do nosso coração. E ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ele carrega em nossos braços. Por isso, meu amigo que nos escuta nessa noite, venha esse Consolador, venha essa fonte inesgotável, é fonte de consolo. Talvez você está aí cabisbaixo, cheio de luta, dificuldade. Na igreja você terá luta também, mas você tem um Consolador que te ajuda, que te consola e que te dá a verdadeira paz. Glória a Deus. Aleluia.